Vendo aquilo que Deus preparou para cada um de nós, Deus escolheu, através dos salmos, fazer com que os seus sentimentos não ficassem presos em você mesmo. Quantas pessoas estão presas nos seus próprios sentimentos e não estão vivendo aquilo que Deus preparou para você? Deus preparou para você uma vida de louvor. Então, o evento vem para você. Eu vou agradecer por essa derrota. Puxa, o Barcelona perdeu de 3-0. Um jogo que eu assisti com o Daniel em 2016. Barcelona e Bayern lá no Allianz Arena. E assisti com ele ontem de novo, e pela televisão. E estávamos conversando sobre esses ciclos, as oportunidades, como Deus está fazendo com que se movam as coisas na sua vida. E como nesse mover você tem uma realidade de governo. Sabe que todo mundo olha o caos e você não entende que o governo de Deus se estabelece no caos, porque Deus está buscando um resultado. Então estamos falando essa semana sobre o governo nos ambientes. E olha que coisa interessante, o governo de Abraão. Nós falamos do governo nos céus, no governo em Noé, o governo no Éden, o governo em Abraão. Que é interessante nos governos e ambientes de Abraão, porque há uma palavra interessante em Hebreus 11:8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Deus está inaugurando aqui a marca dos que são chamados. Os chamados diante da queda dos que foram criados. Você pega a história de Abraão, começa em Gênesis 12. Até Gênesis 12, tudo que foi criado caiu. Deus criou Adão, caiu, Caim, caiu, geração de Noé, caiu, Babel, caiu, o homem caiu de 4. E aí, a história da Bíblia está ruim, Todo mundo caindo, o que Deus faz, O inimigo vem e frustra. Aí Deus fala assim, olha, o que está criado está aí. Eu vou começar uma nova maneira de governo. Eu vou chamar. E quem obedecer ao que eu chamar, esse vai governar. Por isso, não existe mais a compulsoriedade daquilo que foi criado para viver um governo, mas daquilo que está sendo chamado vai responder ao que Deus está querendo realizar. Deus está querendo usar você, Deus está querendo usar o teu chamado. Então Ele chama. Ele criou o anjo foi e caiu. Ele criou Adão, Adão foi e caiu. Ele criou Caim, Caim foi e caiu. Ele criou a geração de Noé, a geração de Noé caiu. Ele criou Babel, Babel caiu. Ele chamou Abraão. Você consegue diferenciar na tua vida o momento onde você, criado, fazendo o que você quisesse, ouviu uma voz: vem fazer isso. Deus está chamando, e no chamado de Deus, Ele está marcando o seu governo. Por isso, eu não estou ocupado com a queda, eu estou ocupado com o chamado. E quando o Senhor chama alguém, sabe o que Ele faz? Ele coloca uma transformação no seu nome. Qual foi a queda de todos? Foi a exaltação do seu ego. Mas a transformação do nome vai trazer a marca do governo, porque o nome que Deus te dá é aquilo que Ele nomeou para você realizar. Ele não criou e você chamou. Você chama aquilo que está criado. Esse chamamento que você faz ao que está criado, isso aí é uma nomeação. Esta nomeação produz um governo, porque essa nomeação está produzindo um relacionamento. Ao mesmo tempo em que você chama e produz um relacionamento, Deus chama em você, no seu espírito, algo que vai produzir um relacionamento com Ele, relacionamento de governo. Por isso, tudo foi criado por Deus. Agora Ele começa a chamar. Tudo foi criado
muitos são chamados, poucos escolhidos. Então Deus tem 3 medidas: a do tudo, a do muito e a do pouco. Tudo foi por Ele criado. Muitos Ele está chamando. Ele chamou primeiro Abraão. Mas quem que Ele vai escolher como testemunho daquilo que é o seu governo? Então veja como Ele está produzindo esse testemunho. Adão desobedeceu. Disse, não vá ali. Ele foi justamente ali. Abraão obedeceu, vá até lá. E ele foi até lá. Quando Abraão obedece um caminho, ele tem autoridade no caminho que Adão desobedeceu. Depois, Caim vai e mata o seu irmão desafeto. Abraão teve chance de ter muitos desafetos, a começar do seu próprio sobrinho Ló, que o traiu várias vezes. E depois, quando ele ouviu que ele estava mal, podia lá mandar matar de uma vez, morre de uma vez. Mas o sentimento de morte, o espírito de Caim, foi revertido por Abraão. Por quê? Caim matou Abel, Abraão não matou Ló. Depois, a geração de Noé entra em prostituições, e Ló estava em Sodoma e Gomorra, com todas as prostituições, e Abraão não se contamina com isso. E depois, todos constroem obras faraônicas. Ele esteve no Egito, ele viu as obras faraônicas, ele despojou o Egito para construir uma obra abraâmica, que é o altar. Então, quando ele constrói o altar, ele está derrotando Babel, que numa obra faraônica construiu uma torre. Na obra que o homem quer construir. Então, as 4 quedas do homem estão anuladas pela transformação que há em Abraão, na obediência, no espírito de vencer o espírito de morte, em vencer as imoralidades e prostituições e vencer o ego que quer construir para si. Quando esses sentimentos são vencidos por aquele que foi chamado, você entende o governo do seu chamado. O meu chamado é obedecer, o meu chamado é amar o meu irmão, o meu chamado é me abster das contaminações, o meu chamado é construir para o Senhor. Então, que você defina o seu chamado e governe sobre isso. Mas mesmo obedecendo, mesmo não matando, mesmo se preservando e mesmo construindo, Abraão não gerava. Porque a marca da multiplicação, do modelo do que Deus quer, é o que vai efetivamente trazer o seu governo manifesto. E o que Abraão precisava se multiplicar. Mas o nome Abrão, Ab, pai, Ram, altura, é o que se exalta. Quem quer se exaltar? Adão quis se exaltar contra Eva. Caim quis se exaltar contra Abel. A geração de Noé quis se exaltar contra a arca. E Babel quis se exaltar contra tudo que existia. Mas o exaltado não vai produzir o fruto, mas o multiplicado. Quando Abrão recebe uma nova letra no seu nome, de Abrão para Abraham, você coloca justamente a letra rei. É a 5ª letra do alfabeto hebraico, é a letra do nome de Deus, é a letra que repete o Jeová, Yud, Rei, Vav, Rei. O H se repete 2 vezes, é justamente esse H que entra no que é Ram e o torna Raham. Aquele que é exaltado se torna multiplicado. Chegou a hora de você viver a multiplicação. Você vai ser multiplicado, por quê? Quem é exaltado não se multiplica, e quem se multiplica não se exalta. Por isso você tem a marca do governo de Deus. Por isso ele diz, Abrão, já não será teu nome, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Agora, naquele momento, havia mais uma prova que as gerações anteriores nem sonharam em produzir. A prova de devolver ao Senhor aquilo que você gerou. Não foi um parto você gerar? Olha, 25 anos
para que Isaque pudesse ser gerado. Mas o que é chamado, ele obedece até mesmo para entregar como devolvido o que gerou como impossível. Você iria entregar de volta aquilo que foi impossível de ser gerado? Isso aqui foi impossível, isso aqui é uma raridade. Como que eu vou entregar isso? Mas o que as 4 quedas do homem não fizeram, havia uma quinta, que foi justamente a queda de Lúcifer, que não devolveu aquilo que foi gerado. Então, havia algo anterior, e a nossa vida é exatamente isso. Deus está colocando todas as provas na sua vida, daquilo que foi derrota no passado, para você poder vencer. Então a pessoa fala assim, eu vou encontrar com Deus e perguntar, por que tanta gente está sofrendo? Porque está se desviando. É só isso. Por que você está sofrendo? Porque a tua mão está no espinho. Se estivesse em outro lugar, não estava sofrendo. Mas por que a tua mão está no espinho? Porque você pegou outro caminho. O caminho não era o caminho de espinho. O caminho era esse aqui. Mas você pegou outro caminho. Por que você sofre? Você sofre porque você está no caminho errado. Não, mas eu estou no caminho certo e eu estou sofrendo. Não, agora é diferente. Deus está colocando sobre você uma situação para você, com a comunhão que tem com Ele, superar. Então, Paulo sofreu quando tomou chibatada? Estevão sofreu quando tomou pedrada? Não, eles não sofreram. Eles estavam devolvendo ao Senhor um resultado que ninguém anteriormente tinha devolvido. Eles governaram sobre aquele ataque. Então, para alguns, o ataque é um sofrimento. Para outros, atacam o sofrimento com a sua própria condição espiritual de soberania e vitória. E eu desejo que você chegue a essa maturidade de atacar o sofrimento com soberania e vitória e não se vitimizar, porque você está no caminho que Deus não colocou. Uma pessoa disse assim, se Deus não dorme, por que Ele fez o homem para dormir? Porque o homem dormindo vai dizer, o mundo depende de você. Pode dormir aí que não é você que controla o mundo, mas Deus que controla o mundo não dorme. Mas o homem que é feito a sua imagem e semelhança tem que dormir, para que o orgulho não ficasse totalmente em você, e nem mesmo a frustração, porque Deus coloca um dia após o outro, para tirar de você a frustração e o orgulho. Mas Deus não come. Deus come, Ele se alimenta do seu testemunho, então você produz alimento para Deus, e você se alimenta daquilo que Ele te deu. Então, tudo na vida tem um equilíbrio de um governo que Deus estabeleceu para você viver. E o homem, ele quer gerar para desfrutar. Você geraria para entregar de volta? Essa é a grande pergunta que nos faz vencer Lúcifer. Se você gera para entregar de volta, então Deus fala assim, esse passou em tudo. E agora, esse pode fazer o que eu desejo. O que Deus deseja? A tua obediência incondicional. Então ele disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça. Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. E Hebreus 11 fala aqui, Abraão recobrou Isaque, como que ressuscitado. Ele fez ele morrer, mas ele ressuscitou, porque ele entregou totalmente. Deus devolveu, como na cruz, o Isaque Jesus entregou o Espírito, Deus recebeu e Deus devolveu. Isaque não passou pela morte, porque ele era a figura de quem efetivamente iria passar pela morte, entregar isso aos céus e receber de volta. Agora, o que Abraão experimentou nesse momento? Deus estava fazendo um ensaio. Quem que era o filho? Jesus. E qual era o lugar que Deus iria crucificar Jesus? O lugar que Abraão escolheu, que Deus escolheu e Abraão obedeceu. Então, Abraão inaugura o lugar da escolha de Deus para o seu governo. Isso é uma coisa nova que eu nunca falei de Abraão, né? Mas olha só, Abraão foi tão obediente, Deus falou assim, Abraão, é naquele lugar,
vai que eu vou te mostrar. Quem está acostumado a ir e ver Deus mostrar, vai chegar no lugar que Deus escolheu para o seu governo. Que você seja treinado para ir aonde Deus quer que você vá. Agora, existem resistências, existe a árvore do bem e do mal, existe a vontade de matar o seu irmão, existe as contaminações e as imoralidades, existe o teu ego construindo para si, existe você não devolvendo aquilo que você gerou, porque não faz sentido nenhum, tem lógica nenhuma. E as pessoas falam assim, a minha vida perdeu o sentido, porque era tua, a de Deus nunca perde o sentido. Então, eu vejo as situações, as pessoas desanimando. Eu não me contamino com o desânimo dos outros. Eu me entristeço porque eu não consigo animá-los sempre. Mas no seu espírito existe um governo e um ânimo que vai trazer à sua vida uma continuidade do que Deus estabeleceu. Olha como é forte a marca do governo de Abraão. Porque no lugar que Deus escolheu, aquele lugar é o Monte Moriá. É o monte daquele que vê. Moriá é aquele que vê. O Monte Moriá é onde Deus depois fez com que Davi comprasse a eira da Araúna, que era o Jebuseu, que habitava lá em Jerusalém. E é onde Salomão construiu o templo. E é onde hoje está construindo o templo, da onde os judeus têm acesso apenas ao muro. Mas você quer governar, você tem que vencer esse muro. Quem que vence o muro? José. José vai vencer o muro. Quem que é José? Manassés e Efraim. Onde está Manassés? Está na área. Onde está Efraim? Está nos frutos. Então, aguarde nossa viagem a Jerusalém, porque nós vamos estar nesse lugar. Nós vamos estar nesse lugar aonde existe um muro e aonde existe a esplanada do templo, e existe ali a rocha de Abraão. Esse lugar está preservado. Esse lugar Deus escolheu para governar, e o mundo inteiro está olhando para esse lugar e está vendo a cúpula dourada. Mas Deus, Ele quer habitar pela fé no seu coração de quem Ele governa, para quem está devolvendo aquilo que Ele entregou. Porque se você consegue devolver aquilo que Ele te entregou, então você vai obedecer e ir para o caminho que Ele pediu. Você não vai querer matar o seu irmão. A contaminação não vai entrar em aliança com você e nem ser o seu prazer. E você não vai construir para si, mas construir para o Senhor. E esse mundo quer mergulhar as pessoas dizendo, essa pessoa é contaminada. As pessoas querem olhar para mim e dizer assim, ai, Bispo Betão, ai, você não sabe o que aconteceu com ele. E vem fofoca por aí, e vem situação. E eu governo sobre todas as coisas. Eu governo sobre o meu corpo 100%. E os ataques vêm. Os ataques nem mais vêm. Porque o governo está estabelecido. O governo está no meu espírito. E as pessoas não sabem dos eventos que eles são governo. Agora, você vai julgar quem você quiser, mas Deus vai contar para governar com quem Ele aprovou. Então, pode me desaprovar à vontade, porque quem me aprova é quem eu entrego o resultado. Se eu entregasse um resultado para você, eu queria a tua audiência. Por favor, não me siga, mas siga Jesus que está em mim, e viva na tua vida um resultado maior. Eu desejo que você no seu espírito consiga entender o que significa o governo de Abraão, porque no lugar que ele escolheu vai existir provisão. Então na minha vida tem provisão sempre, quando eu estou no lugar que Deus escolheu. Agora a pessoa, esse prédio é um desafio todo dia, e a provisão de hoje vai vir contra todos os óbices e vicissitudes, para usar uma linguagem mais técnica. Agora você sabe que Deus tem um chamado,
e trate esse chamado como a coisa mais importante da sua vida. Trate o ouvir a Deus como a coisa mais importante da sua vida. Trate o falar de Deus como a coisa mais importante da sua vida. Trate o amar o seu irmão e não matá-lo como a coisa mais importante da sua vida. Trate o preservar um chamado e não se contaminar nesses prazeres como a coisa mais importante da sua vida. Trate edificar um altar e não uma torre como a coisa mais importante da sua vida. Aí você vai começar a ver a marca desse governo. Olha só, a marca desse governo é o governo da fé. O governo da fé é uma coisa tão poderosa. Olha só o que Deus fez na marca de Abraão, na marca desse governo de fé, na marca daquilo que traz à sua vida uma realidade. Porque Abraão, ele primeiro viu a terra. A fé é uma visão. Vai que eu vou te mostrar a terra. Ele mostrou Canaã e ele mostrou Moriá. Você já viu Canaã? Canaã significa lugar a ser subjugado. Você subjugou a sua própria vontade? Eu dou graças a Deus, porque eu vou ser cobrado daquilo que eu recebi. E eu tenho consciência daquilo que eu recebi. Se eu recebi inteligência, eu vou ser cobrado por essa inteligência. Se eu recebi autoridade, eu vou ser cobrado por essa autoridade. Se eu recebi revelação, eu vou ser cobrado por essa revelação. Então, daquilo que eu vou ser cobrado, eu procuro entregar ao Senhor o resultado. E ele disse: Abraão, sai e vai. Abraão saiu e foi. Chegou na terra. Agora, Abraão, sai e vai. Eu vou te mostrar Moriá. E ele saiu 3 dias, ressurreição, para poder encontrar em Moriá, amarrar o seu filho e dizer: agora você me devolve. Então Abraão, pela fé da visão, conquistou a terra. E também conquistou o fruto. Levou 25 anos para ele gerar o fruto que Deus queria. Eu não sei quanto tempo vai levar para eu gerar tudo o que Deus quer. Mas eu desejo gerar tudo o que Deus quer. E isso vai me custar o quê? Vai me custar tudo. Vai custar a tua reputação, vai custar a tua vontade de estar com os outros. Mas eu agradeço ao Senhor, porque Ele me mostrou o que eu poderia fazer. Com a capacidade que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, eu estava nos Estados Unidos. E eu recebi uns convites. Vem estudar em Princeton. E Deus falou assim: você não vai. Eu falei: mas eu vou, não é? Sabe o que eu quero? Eu quero ser um grande matemático. Eu quero descobrir os teoremas. Eu quero ser famoso. Eu quero ser inteligente, reconhecido pela minha inteligência. E isso Deus falou assim: mas isso é Babel. Vai construir para você? Vai ser o quê? Vai ser uma pessoa que vão dizer que é inteligente. Isso não resolve. O que resolve é a glória do Senhor. O que resolve é devolver para Ele. Então Ele me deu bastante para eu devolver tudo. E porque eu devolvi tudo, eu vou viver a cada dia por aquilo que Ele vai prover na minha vida. Por isso, vai ter provisão. Olha, os desafios são apertados, cada vez mais aperta o desafio. E cada vez mais Deus abre o caminho que Ele quer. O mês de outubro, milagres de outubro. Mês de novembro, suficiência de novembro. O mês de dezembro, os milagres de dezembro. Temos que governar. Temos que governar sobre todas as coisas que nós temos que pagar, acertar, continuar, fazer, realizar. E é simples? Nunca é simples. É difícil? Nunca é difícil. É impossível? Pode ser impossível. Porque se não estiver no lugar que Deus quer, naquele lugar não tem provisão. Se não tivesse lá em Moriá, não havia um carneiro preso pelos chifres. É no lugar que Deus quer a entrega que existe a provisão. Por isso que altar é uma marca de governo maravilhosa. E altar é o nosso fruto. Vai para a terra, vai para o fruto. Vai para o poço. Ele abriu o poço de Berseba, que é o poço dos 7 cordeiros. Ele produziu no deserto
a marca de Berseba, que é a promessa, o poço da promessa. O que é o poço da promessa? Que a tua próxima geração vai também viver nesse princípio. Por isso Isaac nunca saiu da terra da qual ele foi herdeiro. Ele foi herdeiro todos os seus dias e foi o patriarca que mais viveu. Viveu mais do que Abraão, viveu mais do que Jacó, porque ele teve a herança dele completamente constituída. Ele não abandonou nunca aquela terra, ele não foi ao Egito. Ele viu os seus filhos crescerem, ele viu Jacó e Esaú se reconciliar, é só fazer a conta dos anos. E ele viveu uma marca de uma herança. Isso é o poço. Você vai ter suprimento para a tua herança. Ele viveu a terra, ele viveu o fruto, ele viveu o poço, mas ele viveu o filho. Olha o que Jesus fala de Abraão. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui está a marca de um governo tão maravilhoso da fé. O eu sou existe antes de você existir, mas você que existe vai ver antes do eu sou se manifestar. O eu sou é o teu filho, mas ele existe antes de você. Durma com esse barulho, né? Porque se o eu sou existe antes de você, e você é o pai e ele é o teu filho, porque Jesus é o filho de Abraão, então você começa a entender que a dinâmica do governo de Deus não contempla mesmo esse tempo. E por isso, os teus resultados têm que ser discernidos espiritualmente. E por isso o governo da fé, fundamentalmente, é o governo da visão. E eu quero orar por você, para que você possa exercer o governo da fé pela visão. O lugar que Deus escolheu, o fruto que Ele quer que eu entregue, a provisão que Ele tem para a minha vida, porque em tudo eu quero manifestar o Filho. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus me governando. Deixa as pessoas falarem o absurdo que elas quiserem falar, deixa as pessoas gritarem o absurdo que elas quiserem gritar. Agora, olha, a relação dos patriarcas natural foi bem desgastante. Abraão e Sara, desgaste total. Isaac e Rebeca, desgaste total. Jacó, Raquel, Lia, Bila, Zilpa, só desgaste. Mas havia algo anterior que produzia o posterior. Havia o antes do eu sou, para produzir a manifestação do eu serei. E você vai manifestar isso. Você vai governar pela fé. A aflição não vai governar a tua vida. Você vai continuar caminhando, porque Ele vai te mostrar a terra. Você vai chegar no lugar aonde Ele quer que você entregue tudo. E glória a Deus, né? Eu sou grato ao Senhor pelas pessoas que têm um coração de entregar tudo. E aqui, nesse ambiente, nós temos esse coração, né? O Benjamin já entregou tudo sem saber, né? E vai entregar tudo, né? E vai ter muito na mão dele, para ele poder devolver ao Senhor, porque esse é o desejo pelo qual ele foi gerado. Ele foi gerado, arrancado de uma semente de retenção. Deixa Deus escrever a história. Agora, o teu papinho, né? Fé, ordem, disposição e amor. Eu quero, na verdade, que você viva a realidade na tua vida. Então entrega. As entregas que Deus orientou a pastora Karina, as entregas que Deus orientou a pastora Tainá, as entregas que Deus orientou o pastor Jairo, as entregas da minha vida e da pastora Heloísa e da minha família como um todo. Eu quero que você governe pela visão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque é tão lindo o governo de Abraão. É tão lindo o Senhor ter chamado alguém que disse eu vou. Alguém que não ficou no lugar da sua dúvida. Alguém que não foi para a árvore do bem e do mal. Alguém que não quis outra coisa que não andar até o lugar que o Senhor mostraria. Alguém que entregou de volta um fruto que recebeu do Senhor.
alguém que venceu todas as coisas que os outros não tinham vencido. Nos faz, Senhor, como Abraão, governar pela visão e pela fé. E eu profetizo que esse lugar vai ter a marca desse governo. Mostra o poço do dia de hoje, mostra a provisão do dia de hoje. Mesmo os que foram entulhados, nós vamos renomeá-los, porque essa herança de Abraão nunca pode ser extinta. O Senhor não torna extinguível aquilo que é eterno, ainda que seja entulhado por um momento. Nos dá esse poço de Reobote, nos dá o Berseba de volta, nos dá, Senhor, a vitória sobre Ezeque e Sitna, nos dá, Senhor, a vitória sobre a acusação e sobre a condenação. Dá o teu posto aos teus filhos hoje, Senhor. Dá o teu posto a uma marca de poder, herança e unção, que eles jamais imaginaram que seria realmente deles. Mas o Senhor está abrindo para cada um deles o caminho que o Senhor jamais pensou que fosse obtido por cada um de nós. O inimigo jamais pensou, mas o Senhor mesmo desejou. Eu quero caminhar orando pelo Filho. Queremos ver a Tua volta, Senhor. Queremos construir o que falta para a Tua volta, Senhor. Então abre os corações hoje dos que estão vivendo algo especial. Abre os corações hoje dos que estão enxergando uma dimensão sobrenatural. Abre os corações hoje dos que estão entendendo que a Tua dinâmica é maior do que a nossa suficiência carnal. Nós queremos entregar um resultado para Ti. Nós colocamos esse resultado nas Tuas mãos. Nós entregamos esse resultado para o Senhor. E nós glorificamos ao Senhor como resultado daquilo que o Senhor deseja. Está entregue nas Tuas mãos. Está entregue para o Teu desejo. Está entregue para aquilo que o Senhor tem colocado em cada um de nós. Abre mesmo essa visão e nos faça mais que vencedores por toda essa revelação do governo da fé. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.